Quarta-feira, 26 de março de 2014. Seja bem-vindo, a gente está começando agora o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente e veja só o que nós preparamos para esta edição. Vamos entender um pouco por que a sociedade está mais consumista. No estúdio, nossa convidada é ambientalista e professora nessa área, Elizabeth Fosqueira. Na série de reportagens sobre discos de vinil, hoje você vai conhecer um colecionador que optou pelo analógico e não pelo CD, pelo digital. E ainda, o diretor da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da UPF, professor Hélio Rocha, vai falar sobre as novas instalações para os cursos de pós-graduação. E veja também o que fazer quando o sinal está fechado e uma ambulância, polícia ou carro do Corpo de Bombeiros pedem passagem no trânsito. Continue conosco, aqui você encontra mais conteúdo. Segue a greve no transporte coletivo de Passo Fundo. As empresas Coleurb e Transpasso estão com a frota reduzida e transitam apenas em algumas linhas da cidade. A Coleurb está com 9 ônibus, atendendo a 9 linhas, e a Transpasso com apenas 5 veículos. A legislação prevê que 30% da frota deve circular em caso de greve para justamente atender a população. Porém, esse índice só consegue ser cumprido se juntarmos as 3 empresas da cidade. Já a Codepas está com as linhas normais e é a única que está fazendo o trajeto até a Universidade de Passo Fundo. Os grevistas pedem 15% de reajuste no salário, mas as negociações chegaram somente a 7,5%. Hoje pela manhã, como você vê aí nas imagens, cerca de 130 grevistas fizeram um ato no centro de Passo Fundo. A greve não tem data para terminar. Bom, agora a gente vai falar sobre os veículos da polícia, guarda municipal de trânsito e ambulâncias que têm prioridade na circulação, estacionamento e também parada. A questão é que muitas vezes nem o sinal sonoro do Corpo de Bombeiros e ambulâncias sensibiliza os motoristas. O Código Brasileiro de Trânsito destaca que é obrigatório dar espaço para veículos oficiais em situação de prestação de socorro. No Corpo de Bombeiros de Passo Fundo, todos os dias, são registradas em média 7 ocorrências, envolvendo diversos tipos de acidentes. E o trânsito, às vezes, se torna uma dificuldade a mais para o atendimento dessas emergências. Nós temos uma dificuldade no nosso trânsito aqui de Passo Fundo, principalmente nos horários de pico, nos principais acessos, incluindo a Avenida Brasil, onde muitos condutores hesitam em dar prioridade às nossas viaturas de emergência. Muitos deles temerosos em relação às sinaleiras e em serem multados por avançarem o sinal ou até mesmo saírem para o lado e estarem na faixa de pedestre nesses cruzamentos. Nos dias de chuva, quando o movimento aumenta, a situação fica pior. O condutor está com os vidros do veículo fechados, logicamente para se proteger da chuva, e até mesmo com o som do carro ligado, ou até mesmo estar distraído, cuidando dos veículos que vêm na sua traseira, pode também não perceber, não visualizar os sinais luminosos e não ouvir os sinais sonoros das viaturas de emergência. Quando os sinais luminosos e sonoros estiverem acionados e próximos dos veículos, todos os condutores devem deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, ir para a direita da via e parar se necessário. O Código Brasileiro de Trânsito, no seu artigo 29, inciso 7º, ele declara que as ambulâncias, as viaturas de emergência, de polícia e as viaturas de corpo de bombeiro, de resgate, elas têm prioridade no trânsito, na circulação. Isso quer dizer que os motoristas dos demais veículos devem ter a consciência de permitir a livre passagem, de dar passagem para essas viaturas de emergência.
De acordo com a Guarda de Trânsito, se o condutor avançar o sinal nessas situações, não será responsabilizado. Os condutores eles têm que ter em mente que eles devendo seguir, dar espaço para um veículo de emergência, ou seja, bombeiros, ambulância, veículos de polícia, enfim, de fiscalização de trânsito, enfim, eles podem ceder tranquilamente esse espaço, que óbvio que o sistema eletrônico de autuações ele vai disparar a foto, mas a gente tem o pessoal que faz a triagem dessas fotos e, se constatando o fato verídico naquele cruzamento, essa autuação emitida ela será desconsiderada. No caso de um condutor receber uma notificação, ele deve se dirigir à sede do núcleo dos agentes de trânsito para que sejam tomadas as providências. Bom, essa semana nós apresentamos aqui no jornal que 70% da população de Passo Fundo tem algum tipo de dívida. Também mostramos que o cheque perdeu espaço para o cartão de crédito, que, aliás, cartão que tem os juros mais altos do mercado. Então fica a pergunta, será que realmente precisamos de todo esse consumo? Bom, para falar um pouquinho sobre esse assunto, nós convidamos a professora Elizabeth Maria Fosqueira, ela que é coordenadora do CCTAM, o Centro de Ciências e Tecnologias Ambientais. Professora Elizabeth, seja bem-vinda mais uma vez ao PFTV. Eu queria começar lhe perguntando um pouquinho sobre a história, como é que se formou, o que é uma sociedade de consumo. Então, até a década de 50, mais ou menos, nós chamávamos da sociedade industrial. Dos anos 50 aos 70, houveram mudanças e, a partir daí, nós entramos numa fase em que a oferta de produtos é muito maior do que a procura por eles. Então, nós temos uma sociedade onde nós temos uma infinidade de produtos e que não necessariamente nós precisamos dele. Por isso, tanta insistência nas vendas, para que a gente compre, compre, compre. Há mais produtos a serem vendidos do que pessoas dispostas a comprar. Isso, a dificuldade que havia antes na produção, agora passou na dificuldade de venda desses produtos, de escoamento. E, em vista disso, nós temos, então, um marketing muito forte. Nós temos uma pressão na produção desses produtos para que eles se tornem obsoletos e automaticamente eles sejam descartados e procurados novamente. Isso acontece muito com celular, por exemplo. Computador, né? E, diante disso, nós temos uma série de outras consequências que diz respeito, então, à questão ambiental, né? Que é a produção de resíduos, nós não temos mais onde colocar, nós temos que lembrar que nós temos um planeta finito e que, portanto, os recursos naturais também são finitos, né? E, a partir daí, uma série de questões que nós precisamos chamar, então, atenção para o consumo consciente. A questão ambiental, professora Elizabeth, ela diz respeito a cada um de nós. Quando a gente toma o cafezinho no copinho de plástico, a gente tem que lembrar que poderia ser tomado em um copo, em uma xícara que será lavado. São coisas simples que cada um pode fazer na sua casa, no seu ambiente de trabalho. Isso, então você traz um exemplo daquilo que a gente chama de consumo consciente, né, que envolve os princípios do direito ambiental, né, o princípio da precaução, o princípio do usuário pagador, uma série de princípios, né, que trazem a questão do meu compromisso com aquilo que eu estou usando, e também os princípios da economia solidária, né, do qual também que eu preciso ter um cuidado sobre cada ação, cada gasto que eu tenho desses recursos naturais que estão à minha disposição. Então, desde pequenas coisas, como você falou, né, eu vou tomar um café, será que eu posso tomar ele numa xícara? Eu vou comprar um produto numa loja, eu preciso, foram incluídos, aliás, inclusive 2 R's a mais nos 3 R's, né, que é o repensar e o recusar. Justamente nesta linha que você traz, de que antes de eu fazer qualquer gasto de recurso natural, seja através de produto, seja uma pequena ação minha, como tomar o café, se de fato eu preciso fazer isso. E a gente percebe que muitos acham que precisam, fazem a compra, se endividam, têm dificuldades para pagar. A gente mostrou isso durante toda essa semana. É importante também, professora Elizabeth, trazer a reflexão do que é o lixo, de onde vai parar as mais de 100 toneladas diárias que os passofundenses produzem, né? Então, nós temos um problema
da oferta de recursos naturais. Entre eles nós podemos citar a questão da água, né? Que existe a quantidade de água, mas a água potável disponível para o uso da população está cada vez mais difícil de conseguir. Nós temos, e aí ao mesmo tempo, uma produção enorme de resíduos que nós também não sabemos mais o que fazer com eles, né? Temos a política de resíduos sólidos agora para ser implementada este ano e chamamos a atenção para a questão da educação ambiental, né? Então, desde 99 ela vem sendo discutida. O ano passado, em 2013, as diretrizes foram implementadas e que ela propõe um conjunto de competências que cada um de nós precisa desenvolver para o convívio entre nós, entre os demais seres vivos e o meio onde a gente está inserido. Rapidamente, para encerrar, como uma ambientalista, uma pessoa que estuda e participa de vários movimentos, professora Elizabeth, que recomendações você dá à população no que diz respeito ao consumo? A gente aqui não é contra o consumo, mas somos a favor da compra consciente. Eu acho que uma sugestão bem legal é cada um de nós procurar nos sites, existem vários sites que trazem a pegada ecológica. E cada um de nós fazer aquele testezinho da pegada ecológica. É interessante como a gente vai se assustar com o gasto que nós temos. Isso inclui inclusive os ambientalistas. A gente às vezes se assusta por mais cuidados que nós tenhamos, né? Mas muito cuidado ao usar cada pedacinho do planeta. A responsabilidade é agora e também para as gerações futuras. Essa é a mensagem, então. Muito obrigada, professora Elizabeth. Bom trabalho para você. Obrigada. Bom, o campus da UPF de Carazinho está com matrículas abertas para o curso de alemão e também o 4º nível do curso de Libras. As aulas começam no dia 1º de abril, no turno da noite, e acontecem sempre às terças-feiras. As matrículas estão abertas até sexta. Outras informações pelo telefone 54 3330 3550. E o curso de Filosofia da UPF está organizando amanhã o primeiro colóquio filosófico de Passo Fundo. A atividade vai contar com a presença do professor da Universidade de Kassel, na Alemanha, Dr. Hans-Georg Flickinger. O evento é de graça e não precisa de inscrições para participar. Basta estar, então, às 7h30 da noite no Salão de Atos da Faculdade de Direito, aqui da UPF. Informações pelo 3316 83 30. Depois do intervalo, a Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da UPF inaugura amanhã um novo espaço para a pós-graduação. E ainda na terceira reportagem da série sobre vinil, vamos mostrar um colecionador. Nós já voltamos.